Os amplificadores operacionais, na verdade, foram inventados na década de 60, 50, 60 do século 20, e eles eram inicialmente implementados como circuitos discretos, vários componentes como transistores, resistores, sobre uma placa de circuito impresso. Com o avanço da tecnologia, eles passaram a partir da década de 70 a serem integrados em uma única pastilha, em um único cristal de silício, em um chip. E com isso eles passaram a ser tratados como um componente eletrônico. Então, mas o que vem a ser um amplificador operacional? Então, do inglês Operational Amplifiers, ou op-amps, ou português, amplificadores operacionais, amp-ops, eles são considerados os blocos básicos da eletrônica analógica. Com esse CI, nós podemos implementar vários circuitos presentes no mundo da eletrônica analógica, sobremaneira no mundo da automação industrial. Eles são um dual do que seriam as portas lógicas para os flip-flops para a eletrônica digital. Mas o que de fato é um amplificador operacional? É um circuito que pode compreender esses 4 blocos. Então, se nós considerarmos esses blocos num conjunto só, nós temos aqui 2 entradas e uma saída. Estamos desconsiderando as tensões de alimentação. Então, deve haver mais 2 terminais para alimentação, mais VCC e menos VEE. E também, em alguns casos, há mais 2 terminais para calibração do componente, correção de desvios, enfim. Então, se nós analisarmos esses bloquinhos separadamente, e começando pela saída, na saída nós temos um amplificador de potência classe AB, que já é conhecido nosso, da primeira parte desse nosso curso. O segundo bloquinho de trás para frente é um estágio de deslocamento de nível, que nada mais faz do que adaptar o sinal que vem do segundo amplificador diferencial para o estágio de saída. E aqui temos o primeiro amplificador diferencial. Em alguns modelos de CI, há somente o primeiro amplificador diferencial, o segundo não existe. Normalmente se insere o segundo aqui quando se quer um aumento do ganho. E quem são esses amplificadores diferenciais? O que será que eles fazem, né? Os amplificadores diferenciais, eles são os principais responsáveis pelas características elétricas nos terminais de entrada do CI, que são denominados entrada inversora e entrada não inversora. De fato, eu posso adiantar para vocês que eles garantem diferença de tensão zero e corrente zero nos terminais de entrada. E isso terá consequências. Consequências que permitirão que este CI possa implementar vários circuitos de grande utilidade para a eletrônica analógica. Aqui nós temos um diagrama de um circuito interno de um amplificador operacional. Nós não estudaremos isso aqui em detalhes, apenas está aqui para vocês terem uma ideia. Na eletrônica moderna, no ensino da eletrônica moderna,
o amplificador operacional é tratado como um CI. Então basta que nós conheçamos as características elétricas de tensões e correntes e de ganho presentes nos terminais do CI, tratando-o como um componente. Mas basicamente aqui temos o primeiro amplificador diferencial, o segundo amplificador diferencial, o estágio de deslocamento de nível e o amplificador de potência para garantir a amplificação total do sinal que está aqui na entrada do último estágio, tanto o semiciclo negativo quanto o semiciclo positivo. Como que o nosso CI se apresenta? Então aqui nós temos uma figurinha do nosso CI no encapsulamento Deep Dual in Pine, ou seja, 2 fileiras de pino. Aqui nós temos o símbolo, esse símbolo que normalmente nós vamos desenhar nos circuitos e diagramas elétricos. Aqui no símbolo nós podemos identificar claramente a entrada inversora, a entrada não inversora, a saída e as fontes de alimentação, que normalmente são simétricas, mais 12, menos 12, mais 10, menos 10. E como essas fontes de alimentação são subentendidas que existem, muitas vezes nos diagramas elas não são representadas, então apenas é representado este triângulo indicando o amplificador, a entrada inversora, a entrada não inversora e a saída. O diagrama de pinos do CI está aqui. Vejam que aqui ele tem um chanfro, um rebaixo em semicírculo que está aqui. E aqui um círculo em um rebaixo que está aqui. Então, a partir desse ponto aqui, desse ponto negro que representa esse rebaixo aqui, nós vamos contar no sentido anti-horário os pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O primeiro pino e o quinto pino são para ajuste de offset. Então, para que nós corrijamos alguma não idealidade do CI, eles são raramente utilizados nos CIs modernos, mas às vezes é necessário o seu uso. Os pinos 2 e 3 são as entradas. O pino 2 é a entrada inversora, o pino 3 é a entrada não inversora e o pino 6 a saída. Os pinos 7 e 4 são os pinos de alimentação de tensão contínua do CI. E o pino 8 ele é um pino sem conexão, ele está aqui apenas para dar estabilidade ao CI na hora de conectá-lo, seja um protoboard ou uma placa de circuito onde ele estará presente. Estabilidade mecânica, porque seria muito esquisito fazer um CI com 7 pinos, 4 de um lado e 3 do outro. Então os fabricantes introduzem aqui ou inserem aí ou adicionam o 8º pino. Como que esse CI funciona? Qual é a relação entre as tensões de entrada com a saída? Então existe uma equação que descreve este funcionamento. Está aqui. A saída é igual a um ganho, chamado ganho de tensão em malha aberta, AO, vezes a diferença das tensões de entrada, vezes a tensão VI+, menos a tensão VI-. Este ganho aqui, ele normalmente é muito alto, ele tende, idealmente, ao infinito. Bom, mas se este ganho tende ao infinito, então um número finito aqui da diferença das tensões vezes um ganho infinito vai dar uma saída infinita. Teoricamente, sim, porém a saída ficará limitada às tensões de alimentação do CI. Então, se nós alimentamos eles com mais VCC e menos VEE, a saída ficará limitada a mais VCC e menos VEE. Por exemplo, se nós alimentarmos ele com mais 10 volts e menos 10 volts, a saída variará entre menos 10 e mais 10. Percebam que interessante, né? Se nós colocarmos tensões iguais nas entradas, a saída terá que ser 0. Ou seja, ele não amplifica
este CI não amplifica tensões iguais na entrada, de mesmo valor. Ele amplifica somente a diferença. Então aqui nós temos um estudo um pouquinho mais aprofundado do amplificador diferencial da entrada. E aqui ele vai, a análise deste circuito nos permite verificar a validade dessa equação. Nós não vamos entrar no detalhe da análise desse circuito. Ele está aqui somente para informação para vocês e para um aluno que no futuro quiser aprofundar seus estudos, saberá onde encontrar esta análise. O que vale ressaltar para vocês é que nós podemos encontrar dois ganhos nesse CI, um ganho AD e um ganho AC. O ganho AD é o ganho dado pelo CI, a diferença das tensões na entrada. E essa equação aqui, então, ela mostra a dependência desse ganho dos resistores e das correntes internas do primeiro estágio, que está aqui, ó. IF é esta corrente aqui, e o RC, este resistor ou este, que normalmente eles são iguais. Então, com essa corrente F e esse RC, nós podemos calcular o ganho diferencial. O ganho comum, que é o ganho que a gente gostaria que fosse zero, porque é o ganho que o CI vai dar para as tensões iguais à sua entrada, é dado por RC vezes HOE por 2 vezes HFE mais 1. Onde HOE e HFE são parâmetros internos do transistor. O HOE normalmente é muito baixo, o HFE é da ordem de centena. Então, um número muito baixo por um número dividido por 2 vezes 100, por exemplo, então vai dar um ganho comum muito baixo. O CI ideal tem o ganho diferencial infinito e o ganho comum nulo. Então, uma medida da qualidade deste CI é saber quanto que o ganho diferencial é maior do que o ganho comum, para saber quanto que ele amplifica da diferença das tensões na entrada e quanto que ele amplifica da tensões iguais na entrada. Idealmente, estou informando a vocês que nós queríamos que ele amplificasse as tensões diferenciais com ganho infinito e não amplificasse as tensões comuns, ou seja, o ganho comum teria que ser zero. Então criou-se um parâmetro para medir essa característica, chamada taxa de rejeição do modo comum, ou Common Mode Rejection Rate, CMRR, que é o módulo do ganho diferencial pelo ganho comum. Vejam, se o ganho diferencial é infinito e o ganho comum é nulo, a CMRR seria infinita. Então, quanto maior a CMRR, de mais qualidade é o nosso CI, porque mais próximo do ideal, do comportamento ideal que nós desejamos, ele estará. Como este número aqui é um número grande, para comprimir este número e falarmos em números menores, a gente normalmente calcula a CMRR em decibéis, aplicando a fórmula do decibel. 20 vezes o log do módulo do ganho diferencial pelo ganho comum. Então, vamos à resolução do exemplo sobre CMRR, ou taxa de rejeição de modo comum. Lembrando que esta taxa é uma medida da qualidade do amplificador operacional e vai nos evidenciar a relação entre o ganho diferencial e o ganho comum. Lembrando que o ganho diferencial é o ganho que vai ser responsável por amplificar a diferença dos sinais presentes às entradas do amplificador operacional. E o ganho comum amplificará os sinais iguais que estarão presentes à entrada ou as duas entradas do amplificador operacional.
e que no amplificador operacional o ideal é que o ganho diferencial seja muito alto e o ganho comum seja nulo. Então o exemplo diz assim: para um amplificador com uma CMR de 90 dB e um ganho diferencial ou AO de 10 na 5, qual deverá ser o ganho comum? Para isso, nós vamos lançar mão da expressão da CMRR em decibéis. Vezes o logaritmo do módulo do ganho diferencial sobre o ganho comum. Então agora basta substituir aqui para encontrarmos o ganho comum, que é o que o problema pede. Então 90 é igual a 20 vezes o log do módulo do AD 10 na 5 sobre o AC. Então passando 20 para cá, 90 por 20 dá 4,5, é igual ao log do módulo de 10 na 5 por AC. Passar o log para lá significa fazer o seguinte: elevar o que está aqui como expoente da potência de base 10, que é a base do logaritmo. Então, 10 elevado a 4,5 é igual ao módulo de 10 na 5 por AC, pelo ganho comum. O módulo nós podemos pegar como um número positivo, então vamos esquecer o módulo. Então vamos passar o AC para cá multiplicando, então vai ficar AC vezes 10 elevado a 4,5 é igual a 10 na 5. E isso aqui passa dividindo, então AC será igual a 10 na 5 por 10 na 4,5. Na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e diminui os expoentes. 5 menos 4,5. Portanto, 10 elevado a meio, o que equivale a dizer que é a raiz quadrada de 10. Então, o ganho, como é módulo, vamos pegar a sua raiz positiva. O módulo do ganho comum será 3,162. Então, para este amplificador, enquanto o ganho diferencial é 100.000, o ganho comum é 3,162. Vejam que este aqui é muito mais alto que este. Na letra B, pede-se o mesmo da letra A. Qual é o ganho comum para um amplificador com ganho diferencial ou AO de 10 na 5 e uma CMRR de 85 decibéis? Então o procedimento é todo o mesmo. No lugar do 90, nós teremos agora 85. Então vamos ver como é que ficaria, né? Então aqui agora a diferença aqui é 85 decibéis. Então no lugar do 90 nós teríamos 85. Aí 20, o 20 passa para cá dividindo, né? Então 85 dividido por 20 vai dar 4,25. Então aqui ficaria 4,25. Aqui ficaria 4,25. Aqui ficaria 4,25. E aqui ficaria 10 elevado a 0,75, que nada mais é do que a raiz quarta de 10 ao cubo.
Isso aqui é apenas uma curiosidade, vocês não precisam se preocupar, a máquina já resolve isso. Então, neste caso, o ganho comum valerá, se nós calcularmos 10 elevado a 0,75, 5,623. Então vejam que se nós tivermos dois amplificadores operacionais, os dois com o mesmo ganho diferencial, ou não, tanto faz, mas se um tiver uma CMRR de 90 dB e outro uma CMRR de 85 dB, o que significa isso? É que a relação entre o ganho diferencial e o ganho comum no primeiro é maior do que a relação entre o ganho diferencial e o ganho comum no segundo. E aí então já vamos para a letra C. Baseado nessas duas letras, né, qual dos dois está mais próximo do amplificador operacional ideal? Então é o da letra A. Então a resposta é o Ampop da letra A, pois sua CMRR é maior do que o Ampop da letra B. Então percebam que não haveria necessidade de nós resolvermos as letras A e B para responder a C. Bastaria que a gente já tivesse em mente que quanto maior a CMRR, mais próximo do ideal é o nosso Ampop. Então com isso a gente resolve esse exemplo extra aqui, que não está lá na nossa apostila, sobre amplificadores operacionais e a sua taxa de rejeição de modo comum. Agora vamos ver as características importantes de um amplificador operacional real. Nos nossos circuitos, nós utilizaremos, na análise de circuitos, na implementação de circuitos, o amplificador operacional ideal. Mas é importante que vocês conheçam algumas características do amplificador operacional real, porque em algumas aplicações elas devem ser levadas em consideração. Primeiro, o ganho de tensão de malha aberta. Se naquela equação lá em cima nós isolarmos o AO, nesta equação aqui, se nós isolarmos o AO, esse parênteses passa para o outro lado dividindo. E a equação então vai ficar assim. AO igual a VO por VI mais menos VI menos. Então é desejável que o ganho de tensão em malha aberta seja o maior possível. Este ganho de tensão em malha aberta é o ganho diferencial que nós queremos. Vejam que quando as duas tensões de entrada forem iguais, este denominador vai para zero, e aí uma tensão finita dividido por zero vai dar um ganho infinito. Porém, este ganho nem sempre é infinito, ele é na ordem de 100 mil para os ampops comerciais. Para compensar este ganho que não é infinito, a gente define uma tensão de offset de entrada. Então, por exemplo, se o VI+, se a gente puser na entrada do amplificador operacional tensões iguais, e a saída não for zero, então a gente insere mais uma parcela nessa equação para garantir que a saída seja zero. Esta parcela chama-se tensão de offset de entrada. Então, para compensar essa tensão de offset de entrada, a gente vai utilizar aqueles pinos que eu falei para vocês, que são para ajustes de offset, pinos 1 e 5 do nosso CI. Está aqui, pinos 1 e 5 do CI. Então aquele resistor que está ligado lá embaixo da figurinha está ligado entre os pinos 1 e 5. E aí o que é que se faz para compensar essa não idealidade? Simplesmente a gente pode
Conectar tensões iguais aqui na entrada, se põe um curto-circuito entre os terminais e se liga uma fonte de 5 volts, por exemplo, então estamos impondo 5 volts à entrada inversora e entrada não inversora. Ajusta-se esse potenciômetro até que a saída seja zero. Por quê? Porque com tensões iguais a saída tem que ser zero. Mas isso é uma situação bastante incomum hoje em dia. Os CIs são de muito boa qualidade e eles praticamente não apresentam muito esse problema. Aqui há mais algumas soluções para ajuste do offset de tensão de entrada, que nós não vamos entrar aqui nesse detalhamento. Uma outra característica importante são as correntes presentes na entrada do nosso amplificador operacional. Esses terminais de entrada aqui, de fato, se nós prestarmos atenção naquele primeiro estágio que está aqui em cima, são essas duas correntes aqui, na base desses dois transistores, portanto são correntes de base. Se o beta desses transistores for alto, as correntes de base serão pequenas. Idealmente nós gostaríamos que elas fossem nulas. Mas elas não são correntes de base. Nós estudamos lá no terceiro semestre ou no terceiro módulo em Eletrônica 1 que essas correntes são da ordem de microamperes. Então é importante muitas vezes conhecer o valor dessas correntes. O fabricante não dá diretamente o valor dessas correntes para nós. Ele nos dá a média entre essas duas correntes. Então ele nos dá uma corrente IB, que de fato é a média entre a corrente de base no terminal não inversor e a corrente de base no terminal inversor. E esse parâmetro chama-se corrente de polarização de entrada. Quanto menor esse parâmetro, de mais qualidade é o CI. Aqui também tem uma forma de a gente, se esse parâmetro estiver influenciando, de a gente compensar este parâmetro. Também não vamos entrar no detalhamento. Corrente de offset de entrada é um outro parâmetro não ideal, chamada IOS. Se o nosso CI é integrado na mesma pastilha, é de se esperar que esses dois transistores do primeiro estágio sejam iguais, tenham o mesmo ganho HFE ou beta e, portanto, para a mesma tensão nas duas entradas, a corrente IB1 teria que ser igual à corrente IB2. Isto nem sempre é verdade, porque é muito difícil que dois transistores, mesmo que integrados no mesmo CI, possuam o mesmo beta ou o mesmo HFE. Então o fabricante nos informa o valor da corrente de offset de entrada, que nada mais é do que a diferença entre as duas correntes, entre a corrente IB+, e a corrente IB-. Se esta diferença for nula, ou seja, se o IOS for nulo, o nosso componente é o componente ideal. Então, quanto mais próximo de zero o IOS, melhor o componente.